Buenas. Nessa sessão a gente vai falar de securitização, mas especificamente de certificados e cédulas imobiliárias, que são a CCI e a CRI, ou OCRI, na verdade, que é a cédula de crédito imobiliário e o certificado de recebíveis imobiliário. Esses dois trabalham juntos. Normalmente, a CCI é emitida para ser lastro de CRI. A CCI é um título de crédito, então a esse título está lastreado um crédito do setor imobiliário, de algum negócio imobiliário, e a partir desse lastro, que é a CCI, uma companhia securitizadora emite os CRIs, esses certificados recebíveis imobiliários, que já são títulos mobiliários, ou seja, já são massificados, ao contrário do CCI, que ela é individualizada como normalmente é um título de crédito, tá ok? Então, vamos ver como funciona essa estrutura e eu vou mostrar alguns exemplos com alguns documentos aí de operações que realmente aconteceram na vida real, tá ok? Então, vamos aqui para a nossa câmera aqui, no papel, mostrar aqui como funciona a estrutura aqui do CRI, da CCI. Então, contando toda uma historinha, tudo começa com uma incorporadora. Então, eu tenho aqui uma empresa incorporadora, que está aqui. Essa incorporadora, o que ela vai fazer? Ela vai incorporar, ela vai realizar uma obra, vai colocar um prédio, algum imóvel aí em construção. Para fazer isso daí, ela não vai atuar sozinha. Na verdade, a incorporadora ela vai ter toda a ideia. Então, a incorporadora ela vai contratar a construtora, vai contratar um monte de gente aqui. Então, por exemplo, contrata uma construtora que vai realmente fazer a construção. Ela vai contratar aqui, por exemplo, uma agência de marketing para fazer a divulgação. Ela vai contratar pessoal comercial para vender o imóvel. Pode contratar gente de projetos aí para realizar o imóvel. E tudo isso daqui todo esse povo vai trabalhar para finalmente ter o tal do imóvel, tá certo? Então, eles vão atuar para construir esse imóvel aqui, que foi todo um plano aqui dessa incorporadora. Ela teve a ideia aqui para construir, procurou o terreno, comprou o terreno e assim por diante, fez a negociação e aí cuidou de tudo. Esse é o trabalho aqui da incorporadora. A incorporadora, o que ela vai fazer depois disso daí? Ela vai comercializar vamos dizer, com a equipe comercial, vai vender esse imóvel. Então, aí, esse imóvel vai ser vendido aqui para clientes. Então, eu tenho aqui os clientes da incorporadora. Que vão comprar o imóvel e aí vão pagar para incorporadora, tá ok? Então, o imóvel aqui passa para os clientes e os clientes pagam por esse imóvel para a incorporadora. A brincadeira é mais ou menos essa.
Isso também, assim, ele pode de repente vender em parcelas, tá certo? Não precisa vender à vista, pode vender em parcelados, dar uma financiada nisso daí. Uma outra coisa, uma prática muito comum, é a incorporadora, ao invés dela fazer tudo isso daqui com os ativos dela, como ela mesma, ela pode fazer isso usando outras estruturas aqui. Então, pode ter aqui, ó, por exemplo, uma SPE. SPE é uma sociedade de propósito específico que vai ser responsável pelo imóvel, vai ser a dona do imóvel, vai ter vamos dizer, vai ter uma separação entre a incorporadora e o patrimônio da incorporadora e essa SPE. É uma coisa que dá até segurança aqui para os clientes. E aí os clientes, nesse caso, ao invés de pagar a incorporadora, os clientes pagam aqui a SPE. Então, essa é uma outra alternativa de estrutura. Então, a incorporadora cria essa SPE tem patrimônio, ela é separada da incorporadora, mas aí a incorporadora faz todo esse trabalho aqui, só que tudo anda via SPE. O imóvel vai pertencer à SPE, os clientes vão pagar para essa SPE e assim rola tudo isso. Muito bem. Aí, o que acontece? A incorporadora, ela pode, por exemplo, precisar de dinheiro para fazer novas operações, ou quer pegar esses créditos aqui, tá certo? Então, dessa operação, e ela pode querer repassar isso daí para fazer dinheiro. O que acontece, então? Aí que entra a tal da securitização. Então, a gente agora vai ter uma securitizadora aqui. Então, eu vou ter aqui uma companhia securitizadora. Securitizadora. E a ideia da securitização é transformar certos ativos ilíquidos em ativos líquidos, tá ok? E aí, o que são coisas líquidas? Por exemplo, são esses créditos aqui dessa incorporadora. Então, aqui a gente tem isso daqui, ó, é dinheiro e são créditos, porque ele pode pagar em várias parcelas, tá certo? É aquela coisa, vai pagando durante a obra, depois que a obra acaba, paga mais algumas outras parcelas. Então, tem créditos aqui que a incorporadora tem a receber desses clientes, dessas vendas que eles fizeram para os clientes. Aí, o que acontece? A securitizadora, ela vai pegar e fazer o seguinte, olha, ela não tem dinheiro. Então, ela precisa captar dinheiro no mercado. Então, eu tenho aqui uma figura que é o mercado. Então, vamos desenhar aqui o nosso querido mercado. Tá? Então, aqui, o mercado. E quem está no mercado? Tem um monte de gente no mercado. Tem pessoas físicas, tem pessoas jurídicas, tem bancos, tem, por exemplo, fundos de investimento imobiliário, tem de tudo no mercado. O que faz, então, toda essa operação aqui? A securitizadora, ela está a fim de comprar esses créditos aqui da incorporadora e repassar isso daqui de outra forma. Como que isso é feito? Seguinte, lembra-se, a securitizadora ela não tem dinheiro, então ela tem que captar dinheiro aqui. Mas antes ela tem que mostrar para o mercado que ela tem algum ativo aqui para passar adiante, para securitizar. A gente também tem um vídeo sobre securitização para quem quiser entender de maneira assim genérica. Mas o que acontece? A incorporadora vai criar aqui um título, normalmente é uma CCI. A gente também tem um vídeo que explica esse título e os demais, que é uma cédula
de crédito imobiliário, tá ok? Que é, como eu tinha comentado, um título de crédito, tá? Ele não é um valor imobiliário, é um título de crédito, tá ok? Emitido aqui pela securitizadora, aliás, desculpe, emitido pela incorporadora aqui, e que fica aqui, a securitizadora adquire. Essa é uma das formas. E aí, o que acontece? A securitizadora fala, o que está lastreando essa cédula aqui são os créditos desses clientes aqui. Então, tem como lastro. Então, é lastreada pelos créditos. Tá ok? Dessas operações da incorporadora com os seus clientes. E aí vem o seguinte, com isso em mãos, a securitizadora fala assim, eu tenho a CCI aqui, que é esse título de crédito, que me dá direito sobre um dinheiro aqui que a incorporadora, eu vou pagar para a incorporadora e eu vou receber o valor aqui, dentro de determinadas datas, termos e condições aqui. Muito bem, então a securitizadora com essa CCI na mão, vejam que a incorporadora está passando a CCI para a securitizadora, mas por enquanto a incorporadora não recebe nada. E a securitizadora recebeu o título, mas ainda não tem dinheiro, então ela tem que captar dinheiro. Como é que ela vai captar? Ela vai emitir, por exemplo, CCIs. Então, ela vai vender para o mercado aqui, CCIs não, desculpe, CRIs, os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Muito bom. Esses certificados aqui, eles são títulos mobiliários, ou valores mobiliários. Ou seja, título ou valor mobiliário. Ou seja, ele aqui já é massificado. Ou seja, você vai emitir um monte de CRIs aí para vender para um monte de gente. Mas venderam tudo para um cara só. Pode. Pode vender, só fazer uma colocação chamada privada para um pequeno grupo, pode fazer uma oferta geral, pública, para um grande público geral. E pode vender vários tipos de CRIs. Então, podem ter o que a gente chama de subordinação. Então, pode emitir, por exemplo, um CRI sênior, tá certo? Pode emitir aqui o que a gente chama de CRI mezanino e pode emitir, por exemplo, CRI subordinado, também conhecido ou chamado como júnior. É o que fica lá embaixo ali, né? Tem aqui no topo da subordinação, no meio, lá embaixo. Qual que é a ideia aqui? O sênior, ele recebe antes, tá certo? O mezanino recebe em segundo lugar e o júnior, se tiver dinheiro, vai receber alguma coisa. Então, o título sênior é o de menor risco. Se tem menor risco, paga uma taxa menor. O mezanino já tem mais risco, já paga uma taxa maior. E o subordinado, às vezes, pode pagar uma taxa maior, pode pagar uma taxa intermediária entre o sênior e o mezanino, que o subordinado, na verdade, ele serve como uma forma de colchão. Inclusive, o subordinado, às vezes, fica com o próprio originador. Quem que é o originador? É quem está começando, quem criou toda essa brincadeira. Então, por exemplo,
A incorporadora, ela também, nessa operação, ela é originadora, tá certo? Da operação. Então, porque foi dela que saíram toda a base, todo o lastro dos títulos, tá ok? E no caso aqui, a própria CCI. Muito bom, aí oferece esse título para o mercado. Só que eu estava falando, subordinado, ele muitas vezes fica com a incorporadora, às vezes ele fica com a própria securitizadora, que é uma forma de colchão aqui. Por isso que às vezes o rendimento dele é um intermediário, tá? Mas a ideia do Júnior aqui é você emitir o seguinte, olha, se não recebemos muito dinheiro, quem que recebe? O sênior, depois o mezanino, se der para pagar, a gente paga o Júnior. Inclusive, até vou mostrar para vocês que tem os júniores, por exemplo, na Assembleia, ou os subordinados nas Assembleias, muitas vezes eles nem são convocados ou eles nem têm votos. Então, na hora que tem que discutir alguma coisa aqui da operação, o subordinado fica lá, ó, se quiser aparecer, beleza, pode comer alguma coisa que tem aí, mas votar não vota. Muito bom. Então, tudo começou aqui com a incorporadora, teve os créditos, aí ela precisa de dinheiro, emite esse título de crédito chamado CCI. A cédula de crédito imobiliário, a seguradizadora pega isso aqui, agora ela tem um bem, tem um ativo que é a CCI, ela vai oferecer no mercado. Beleza, oferece no mercado, pode oferecer várias formas. É obrigado a oferecer sempre assim? Não. Pode se oferecer só sênior, tá certo? Pode oferecer sênior, normalmente sênior e subordinado, ou sênior e júnior. Pode fazer a operação assim, sênior, mezanino e subordinado. Aí depende da criatividade. Cada título desse vai ter vencimentos diferentes, vai ter rendimentos diferentes, isso quer dizer riscos diferentes, e atua e atende mercados diferentes, tá ok? Que não tem problema, porque, por exemplo, os fundos de investimento imobiliários adoram comprar CRIs. Então, tem vários fundos de investimento imobiliário que são fundos de papel, porque eles compram só títulos relativos ou ligados ao setor imobiliário. E eles gostam disso. Então, como os fundos de investimento imobiliário estão crescendo, eles estão precisando de mais papéis. Então, eles compram também mais CRIs. Muito bom, agora está na hora de pagar. Então, o que acontece? Então, vamos pagar? Ofereceu os títulos para o mercado? Ofereceu, e aí eles vão, cada um deles aqui vai pagar o mesmo. Aliás, esse daqui é o que é menos risco, então paga mais. E normalmente o que mais você emite é o sênior. O mezanino já paga um pouco menos, porque tem um risco maior. E o subordinado é o que menos vai pagar, até porque tem quantidade menor e é mais arriscado. Muito bom. Com esse dinheiro aqui, agora a seguradizadora tem dinheiro e ela paga um valor aqui para o CRI. Então, ela manda o dinheiro aqui por causa ou pela CCI que foi emitida. Tá certo? Feito isso daqui, então, vou colocar aqui, vamos colocar uma ordem nisso. A primeira coisa que acontece, então, você primeiro tem que construir aqui o imóvel, tá ok? Então, constrói o imóvel, aí depois você vai vender esse imóvel e gerar esses créditos. Com isso, agora você já pode emitir a CCI, tá certo? Com a CCI, agora a gente já pode emitir aqui esses títulos, os CRIs. Emitir os CRIs, aí a gente vai receber o dinheiro. Recebendo esse dinheiro, a gente vai pagar pela CCI, tá certo? E aí, próximo passo, a gente tem que cobrar. Então, esses créditos aqui, tem que se cobrar aqui. A própria securitizadora vai cuidar aqui da cobrança. Então, tem uma empresa de cobrança aqui. Inclusive, se na CCI tiver imóveis, então,
Estamos aqui no 7, cobrança, que aí vai ser feita aqui, ó. A gente fecha aqui. Eles vão pagar, os clientes pagam aqui na conta lá da securitizadora, e isso já vai ser programado, fica uma coisa transparente até. Então, tá transferindo aqui, ó, você comprou esses créditos, agora vai recebendo dinheiro e depois, finalmente tem que passar para o outro lado, né? Aí você vai, cada um desses CRIs vai remunerar também aqui, ó, o cliente, quem comprou em cada um dos CRIs, e ele funciona como se fosse, o paralelo se faz até como uma caixa d'água. O que acontece? Você pega aqui, você tem o sênior, o CRI sênior, tem o CRI mezanino, e finalmente o subordinado ou júnior, que já é menor mesmo, tá certo? Então, a brincadeira aqui é a seguinte, ó, vamos pagar? Vamos. Então, pega aqui, vamos completando aqui, vamos pagando todo mundo. Pagamos todo mundo aqui do sênior? Pagamos. Sobrou dinheiro? Sobrou. Legal. Então, manda dinheiro para cá. Então, começa a distribuir aqui, pagar aqui o mezanino. Deu dinheiro para pagar o mezanino? Deu. Sobrou? Sobrou. Então, vamos mandar dinheiro aqui para o júnior. Tá legal? Sempre nessa brincadeira, começa a pagar um, depois o outro, se sobrar, que sobrar, vai para cá. Tá legal? Então, essa é a estrutura e esses são os passos dessa securitização. Tá ok? Quero mostrar para vocês alguns títulos aqui. Então, vamos dar uma olhada para vocês verem como na vida real. Mas essa aqui é a operação, então vamos ver o CCI, vamos ver uma operação legalzinha aqui da Cyrela e vamos ver até problemas que podem acontecer. Então, movendo aqui para outra tela. O que vocês estão vendo aqui? Eu baixei da internet. Isso daqui é uma certidão de uma venda de um imóvel, de financiamento pela Caixa, tá certo? Então, tem toda a descrição do imóvel, das operações, dos custos, amortização desse imóvel, e aí vai, papapá. O interessante que no próprio, e vocês podem ver aqui, deixa eu marcar aqui, ó, cessão e calção de direitos e emissão de cédula de crédito imobiliário. Então, isso é uma coisa super comum. No próprio contrato de financiamento de imóvel, já tem lá uma cláusula dizendo o seguinte, olha, eu posso, tá certo? No caso aqui, a Caixa, para fins de securitização, como está escrito, e independente de notificação aos devedores. E é por isso, isso é o legal da CCI, pelo menos para quem está securitizando. A Caixa, por exemplo, ela pode ceder, repassar esse crédito aí via CCI para a securitizadora, tá ok? Sem ter que falar com os clientes, sem ter que falar com os devedores. Então, o devedor só tem que fazer o seguinte. Então, o cliente, ou o devedor, ele só tem que pagar o financiamento. Beleza. E esse crédito, ele passa adiante. Então, a Caixa passa adiante, e eles, no próprio contrato, está dizendo, olha, eu, Caixa, posso fazer isso daí, e pela CCI, na própria legislação da CCI, o credor não precisa da anuência, não precisa pedir autorização do devedor, tá certo? Então, e se você fez um financiamento, toca a vida, vai pagando financiamento, a Caixa passou adiante, tá bom, isso não te concerne, paga e vai tocando a vida. Tá ok? Então, o próprio contrato já está falando-se justamente, ó, a Caixa, se quiser, ela pode repassar adiante, tá certo? Se ela quiser. E aí, descendo aqui, tá? Então, todo o documento, então aí as assinaturas e tudo mais. Aqui no final do documento, a gente vê
Deixa eu chegar aqui. Está aqui, ó. Já está aqui falando, ó, essa aqui é a cédula de crédito imobiliário. Então, já em anexo, eu já deixo até ali a cédula, número dela, assim por diante. Então, com toda a descrição, então na célula está dizendo a descrição do imóvel, onde ele fica, tudo mais, qual que é o valor do crédito, tipo de garantia, no caso, alienação fiduciária, e aí vai. Então, essa daí é uma CCI, um título tranquilo e tal, onde aí a Caixa já deixou aí pronto, se ela quiser, repassa aí adiante. Tá joia? Então, só para vocês verem aqui a Caixa de... O CCI, muitas vezes a gente fala de títulos e tal, e não consegue visualizar, tá aí. Uma CCI é isso daí. É um título, um papel, tá dizendo, ó, isso daqui tá referente ao imóvel, crédito tanto e tal, e a Caixa já pode repassar isso para quem ela quiser. Claro que ela vai repassar por dinheiro, tá certo? Ela está vendendo esse crédito que ela tem a receber. No caso aqui, para uma securitizadora, isso é o mais comum de acontecer. Mostrar outras operações, então essa daqui é no caso aqui da Cyrela. Nessa operação da Cyrela aqui, o que acontece? Ela fez essa securitização e é interessante, eu vou mostrar direto aqui a estrutura dela. O que acontece? A Cyrela, ela precisava captar dinheiro para fazer o quê? Novos empreendimentos. Então, o que ela fez? Os empreendimentos assim estavam só no plano. Ela fez uma estruturação de operação aqui com a RB Capital, que é a securitizadora, onde a Cyrela emite debêntures, tá ok? E ela vende essas debêntures para a RB Capital. A RB Capital, que é a securitizadora, pega essa debênture e gera uma CCI, como a gente discutiu. E essa CCI, o que faz a Cyrela? O que faz a RB Capital? Pega essa CCI e securitiza ou usa essa CCI de lastro para emissão dos CRIs e vende para os investidores. Os investidores pagam esses títulos para a RB Capital, e aí a RB Capital paga a CCI, ou na verdade vai pagar a debênture com isso daí. A Cyrela vai pegar esse dinheiro da debênture e vai fazer os empreendimentos imobiliários e vai pagar isso daí. Essa é uma estrutura interessante porque a Cyrela ainda não tem ainda os recebíveis imobiliários, ela ainda não comprou, ela não fez o empreendimento, mas ela tem tudo já planejado, só ela precisava do dinheiro. Então, ela emitia debênture, e essa debênture, a finalidade dela é empreendimento imobiliário. Então, legal, a RB Capital compra essa debênture e emite a CCI, que vai ser o lastro da securitização. Então, essa é uma forma de você criar algo que vai ser lastro para a CCI, no caso, a debênture, que vai financiar a Cyrela para fazer os empreendimentos imobiliários. Vamos para outra página aqui, só para vocês verem. Nesse prospecto aqui de emissão do CRI, ó, a gente tem a destinação de recursos. Então, dizendo, olha, o dinheiro aqui das CRIs vai ser usado justamente aqui para SPS, tá certo? Então, tem aqui os empreendimentos, então o nome do empreendimento, local, matrícula. Então, tem que ter todo esse detalhe aí para a gente poder fazer localizar para onde está esse dinheiro. E aqui, no caso, aqui a SPE, que cada uma delas é um desses empreendimentos, foi que a gente discutiu justamente. As incorporadoras usam muito essa estrutura para financiar projetos. E aqui vou mostrar aqui o termo de securitização, que também está nesse prospecto. Então, aqui, ó, o termo de securitização da RB Capital, que é o documento essencial aí da oferta de securitização. Então, a RB Capital está fazendo a securitização e aí ela define aqui tal, quais são os títulos que ela vai emitir. Nesse caso aqui, vai ser o CRI. Vamos avançar aqui para vocês verem. Então, também descreve os ativos da mesma forma.
para quem está comprando saber onde está investindo. Essa aqui que eu quero mostrar para vocês é outro exemplo aqui, ó, no caso aqui, instrumento particular de emissão de cédula de crédito imobiliário. Então, está aqui, ó, essa é a CCI que a RB Capital está emitindo, usando como lastro as debêntures que ela adquiriu. Tá ok? E aí, essa outra operação, o que é? Nessa operação, o que eu tenho é uma securitização, temos securitização também, feita pela Polo Capital. Nessa securitização, o que acontece? Ele usa créditos de financiamentos feito pela Gafisa, e tem 3 séries aqui. A 34ª, que é o CRI Sênior, a 35ª, que é o CRI Mezanino, e a 36ª, que são os CRIs subordinados, ou que a gente chama também de Júnior. Então, essa é uma securitização feita pela Polo Capital, que tem os 3 tipos de CRIs que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver aqui a remuneração e os prazos. Primeiramente, aqui, os prazos. Cada um deles tem um prazo diferente. Então, o Sênior vence em setembro de 2021, o Mezanino vence em janeiro de 2022 e o subordinado vence em dezembro de 2024. Aí você deve pensar, mas por que em prazos diferentes? Justamente aquele esquema da caixa d'água. Eu tenho que garantir que o sênior receba antes, depois o mezanino, depois o subordinado. E às vezes, como tem inadimplência, atrasos e assim por diante, demora para você recuperar. Então, assim, o sujeito não pagou, tá bom, vamos negociar tal, para receber e tal. Então, é aquela coisa, primeiro você paga o sênior, e o mezanino, tem que te recuperar o dinheiro. Tá bom, então eu preciso mais um tempo para isso. Por isso que o prazo, normalmente, do mezanino é posterior a sênior e do subordinado é o último a receber. E aí, da remuneração, vamos aqui nessa outra página. Aqui vocês podem ver a remuneração. Cada um deles tem uma remuneração diferente. Então, do sênior, nesse caso, ele paga 9,5% de juros. O mezanino, ele paga 15%, porque tem um risco maior, ele tem uma remuneração maior. E o subordinado, ele paga uma remuneração de 12%, que é aquela coisa, ele é um colchão, normalmente fica ou com a originadora, ou fica com a securitizadora, ou fica com determinado cliente. Então, ela fica com uma remuneração intermediária e é um valor pequeno. Dentro dos 20 e poucos milhões, aqui a gente está falando de 800 mil, que é dentro desse sênior, desculpe, do subordinado. Esse termo de securitização vocês podem ver pela própria internet. Se entra no site da Polo Capital, vocês veem. E aqui uma cláusula interessante, essa aqui, está falando justamente que, olha, o titular da CRI subordinada não serão contabilizados para o quórum de instalação e não terão direito a voto na apreciação de matérias em que se configura situação de conflito de interesse. Então, muitas vezes, o subordinado pode ir numa assembleia? Pode. Mas ele vai votar? Não. Então, isso é parte também, isso é uma restrição também de ser subordinado ou júnior. Essa securitização, ela teve um probleminha. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aí a notícia. O que aconteceu? A Gafisa, ela securitizou esses créditos, tá ok? Mas, aparentemente, ela continuou cobrando dos seus clientes por essas obras, por esses imóveis que ela vendeu. Só que ela está cobrando de clientes, pelo menos é o que foi acusada, ela ter cobrado de clientes imóveis que foram transferidos e foram para a securitizadora, ou créditos que foram transferidos para a securitizadora, o que ela não poderia fazer. E aí deu todo um imbróglio
na justiça. E o que aconteceu aí? Então, vou mostrar aqui primeiro aqui o fato relevante. Então, a Apollo, que é a securitizadora, está falando, olha, na qualidade cessionária aqui e titular dos títulos cedidos pela Gafisa, vimos informar que a Gafisa, em descumprimento das suas obrigações, passou, a partir de janeiro, de forma unilateral, a emitir boletos contendo dados de contas bancárias da própria Gafisa em notória violação à seção dos créditos. Então, deu uma confusão na justiça e tal, porque a Gafisa não poderia fazer isso, ela deveria pôr a conta da securitizadora. Aqui, outro fato relevante, então, ela falando aqui, ó, justamente do que ela adquiriu, que a Gafisa não poderia fazer isso. E tudo isso tem no site aí da securitizadora. E aí, mais adiante, parece que surgiu aí, conseguiram resolver o problema e foi feito um acordo aqui, ó, entre a securitizadora e a Gafisa para resolver essa questão. Tá ok? E aí, no final, assim, a securitizadora fez esse acordo, só que esse acordo precisava da anuência dos detentores dos CRIs. Então, está aqui a ata da Assembleia feita pela Apollo com os detentores dos CRIs e contando aqui, ó, olha, ordem do dia, deliberar sobre a ratificação ou não do acordo feito entre a securitizadora e a Gafisa, tá ok? E aí é onde eles comentam todo o detalhe do acordo, tal, falam justamente aqui, ó, olha, eles explicam aqui, tendo em vista a cláusula 10.5.1 que eu tinha mostrado, que os CRIs dos subordinados não serão contabilizados para fins de instalação aqui e deliberação, porque estava escrito, os subordinados não votam nessa questão, tá ok? Então, algum problema pode acontecer eventualmente nisso? Pode. Mas aí está aí a securitizadora para brigar pelos direitos de quem comprou os CRIs e pagar aquilo que era devido. Tá bom? Muito bom, pessoal. Isso foi para dar uma ideia do que é uma securitização com CCI e CRI, como é uma estrutura assim, bastante interessante, que a gente pode investir. Muitas vezes você já tem cota de fundo de investimento imobiliário que tem CRI, você já está investindo e não está sabendo. A diferença entre a CCI e o CRI, e que é importante saber antes de se aventurar em investir no setor imobiliário, tá bom? Até mais!